Você conhece a iniciativa Evangelizadores? Um pensamento muito comum em nossas igrejas é o de que os missionários são os responsáveis por pregar a palavra de Deus. Normalmente nós jogamos a responsabilidade de pregar nos missionários, porque eles foram preparados, porque eles foram separados para essa obra. Mas o fato é que cada um de nós tem a responsabilidade de ser um missionário. Normalmente nós pensamos que o missionário ele foi separado para pregar a palavra de Deus e que nós temos as nossas responsabilidades unicamente na igreja local, de servir a Deus na igreja local. E esse pensamento tem criado cristãos acomodados. Nós pensamos que unicamente pelo fato de que os missionários estão lá no campo separados para essa obra, nós não precisamos nos preocupar com isso. E a única preocupação que nós temos é a de estar orando por eles e contribuindo financeiramente. Mas a verdade é que o evangelismo é algo que se espera do cristão. Mas antes de fazermos o evangelismo, precisamos entender o que é o evangelismo. Eu gosto muito da definição que Donald Whitney usa no livro Disciplinas Espirituais. Ele diz: se quisermos definir o termo de forma abrangente, podemos dizer que evangelizar é apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo a pessoas pecadoras para que elas possam vir a depositar sua confiança em Deus por meio dele e recebê-lo como seu Salvador e a servi-lo como seu Rei na comunhão de sua igreja. Ou seja, evangelizar é falar de Cristo para uma pessoa a fim de que ela possa o receber como seu Salvador e possa servi-lo. E quando falamos de evangelismo, a ordenança vem diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele esteve na terra, ele falou para cada um de nós a necessidade que temos de evangelizar. Em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, Jesus Cristo diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nas últimas palavras que Cristo fala antes de voltar ao céu, ele diz que a nossa obrigação aqui na terra é fazer discípulos e ensinar, ou seja, evangelizar. Jesus Cristo ainda fala em Marcos, capítulo 16, verso 15, o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ainda, em João, capítulo 20, verso 21, as palavras são: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então você pode estar pensando, mas essas palavras foram ditas aos discípulos de Cristo. E discípulos, afinal de contas, são missionários. E é aí que você se engana. Eu e você somos discípulos de Cristo, porque discípulo é aquele que segue os seus ensinamentos. E como bons discípulos de Cristo, eu e você somos chamados a evangelizar. E é aí que entra mais uma desculpa. Muitas pessoas dizem que evangelizar é um dom, baseado em Efésios capítulo 4, verso 11. E esse versículo diz que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E baseado nessa ideia, como, por exemplo, pastores e mestres se trata de um dom dado por Deus, muitos dizem que o fato de ser evangelista também é um dom que é dado por Deus. E a desculpa que é usada pela pessoa é de que ela não tem esse dom dado por Deus de evangelizar. Mas a verdade é que o que encontramos em toda a Bíblia é de que o evangelismo é uma responsabilidade do cristão. Estão lembrados daquele texto que fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus? Muito bem, normalmente a gente para a leitura aí. Mas a verdade é que a continuação desse versículo nos fala a finalidade de nós sermos tudo isso. E a finalidade é que nós possamos anunciar as grandezas daquele que é capaz de nos tirar
das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Mas as desculpas não param por aí. A desculpa seguinte que nós temos é de que nós não estamos preparados para pregar o Evangelho. E aí vem aquela velha questão: eu vou falar do Evangelho se eu não sei nem o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Muitas vezes nós imaginamos que para evangelizar, para falar de Jesus Cristo, nós precisamos de um treinamento, seja esse no seminário ou seja esse num treinamento mesmo feito na igreja. Nós precisamos aprender como falar de Cristo. Ou então, nós pensamos que não somos dignos de carregar uma mensagem tão forte como a mensagem da cruz. Muitas vezes nós achamos que por sermos pecadores, por não estarmos separados para essa obra como os missionários estão, nós nos achamos indignos de falar da palavra de Deus, de falar sobre a transformação que Cristo faz no homem. Porém, o fato é que o evangelismo não exige de nós que nós sejamos eruditos ou os maiores estudiosos do evangelho. Nem muito menos o nosso pecado vai deixar que sejamos dignos da mensagem da cruz. Mas a verdade é que Deus deixou em nós aquele que é capaz de evangelizar. No livro de Atos, capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus Cristo, quando ele vai chamar os seus discípulos ao evangelismo, ele fala que eles receberiam o poder do Espírito Santo, para que assim eles pudessem pregar a palavra de Deus. Então, pelo poder do Espírito Santo, aqueles homens estariam credenciados a pregar a palavra de Deus. Por mais que eu não me sinta tão preparado em pregar a palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo que vai agir em minha vida por meio das minhas palavras para tocar o coração de alguém. Em Romanos 1,16, Paulo diz não se envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se trata do poder do apóstolo Paulo ou do poder de qualquer um de nós, mas sim do poder de Deus. O Evangelho é a forma como Deus mostra o seu poder de salvar o pecador imoral e impuro. Isso significa que nós somos o meio pelo qual o Espírito Santo, usando o poder de Deus, irá agir para que o Evangelho toque a vida de um pecador. Assim, por meio de nós, o Espírito Santo faz com que pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo tenham fé nele para justificação. E esse é o significado de Romanos capítulo 10, verso 17, que diz que esta fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Deus escolheu eu e você para sermos o meio pelo qual ele iria propagar essa tão maravilhosa mensagem. Sendo assim, o poder não está no pregador, não está naquele que transmite a mensagem, mas sim está na mensagem e no Espírito Santo que está dentro de nós e atua por meio das nossas palavras. No capítulo sobre evangelismo do livro Disciplinas Espirituais, Donald Whitney diz o seguinte: é por isso que as pessoas podem se converter, quer ouçam o evangelho por um professor adolescente de uma classe de escola bíblica de férias, quer de um mestre evangelista formado em seminário. Quer o leiam em um livro de algum erudito de Oxford, como C.S. Lewis, quer em um simples folheto. É o evangelho que Deus abençoa como nenhuma outra palavra. Que nós sejamos cristãos que não negligenciam o evangelismo. Que nós possamos estar levando a sério a pregação da palavra de Deus, porque é por meio dela que o destino eterno de pessoas podem ser mudadas. Que nós possamos estar entendendo que, apesar de nós, Deus nos escolheu para levar a fé para pessoas. E essa fé é a fé que justifica. Após vermos o que a Bíblia fala sobre evangelismo, você se decidiu a entrar na iniciativa Evangelizadores? Ou eu vou ter que chamar o Nick Fury aqui? Não se esqueça de comentar aqui embaixo se você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre evangelismo, ou se você tem algum versículo para contribuir, nos fale aqui embaixo porque é muito importante pra gente. O canal Vivendo a Doutrina passou algum tempo sem postar, tanto é que eu já estou até sem jeito aqui diante da câmera, mas nós iremos procurar manter a regularidade nas próximas semanas para sempre deixar você com conteúdo novo acerca da Palavra de Deus. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos esse vídeo
e também de clicar no sininho para que você possa receber sempre as nossas notificações quando tiver vídeo novo. E não se esqueça, seja um atalaia do nosso Deus.